Você Atenção se lembra 3. daquele O momento no azeite de oliva consultório, extra quando o virgem é médico uma disse que a excelente cirurgia fonte de de próstata gorduras era necessária, monoinsaturadas, que são vital benéficas para a até, saúde do mas depois coração. acrescentou aquela frase que ficou ecoando na sua mente? Pode haver alguns efeitos colaterais na sua vida íntima. Alguns efeitos colaterais? Palavras que para muitos homens se transformaram numa realidade devastadora. A sensação de olhar para sua parceira de décadas e sentir aquele medo paralisante. Aquela dúvida se algum dia vocês voltarão a ter a intimidade que compartilhavam. Aquela angústia silenciosa que você não comenta com ninguém, nem mesmo nas consultas de acompanhamento, porque parece que todos estão mais preocupados com os níveis do PSA do que com sua qualidade de vida. Entendo profundamente esse sentimento. A sensação de que, junto com a próstata, removeram também parte da sua identidade como homem. Sei que muitos de vocês assistindo agora estão balançando a cabeça em reconhecimento, talvez até com os olhos marejados, porque finalmente alguém está falando sobre o que realmente importa. Sou a doutora Ana, médica formada pela USP, especialista em nutrologia pela Universidade Federal de São Paulo, com mais de 25 anos de experiência em saúde, masculina e pesquisadora do Departamento de Andrologia. Hoje vou compartilhar algo que mudou a vida de centenas dos meus pacientes que enfrentaram exatamente o mesmo desafio que você. Um método natural, seguro e cientificamente comprovado que está ajudando homens a recuperarem sua função sexual após cirurgias e tratamentos de próstata, mesmo quando médicos disseram que era algo com que teriam que aprender a conviver. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar pode ser a diferença entre resignação e renovação, entre desistir da sua vida íntima ou redescobri-la de uma forma que talvez você nem acredite ser possível agora. Deixe um comentário abaixo com sua idade e há quanto tempo realizou o procedimento na próstata. Quero entender melhor quem está me assistindo hoje. O que poucos urologistas comentam é que entre 70% a 80% dos homens que passam por prostatectomia radical enfrentam algum grau de disfunção erétil nos meses ou anos seguintes ao procedimento. Não são casos isolados, é praticamente a regra. O que também não explicam é que, em muitos casos, essa condição pode ser revertida ou significativamente melhorada com abordagens que vão além das pílulas azuis que frequentemente falham nesses casos específicos. Carlos, um professor universitário aposentado de 72 anos de São Paulo, veio ao meu consultório 18 meses após sua cirurgia. Doutora Ana? Ele me disse com a voz embargada. Já tentei todos os medicamentos. Nada funciona. Minha esposa diz que não se importa, mas vejo nos olhos dela que sente falta da nossa intimidade tanto quanto eu. Estou começando a evitar até mesmo abraçá-la, porque tenho medo de despertar um desejo que não posso mais satisfazer. Histórias como a de Carlos são dolorosamente comuns. E o mais triste é que muitos homens sofrem em silêncio, acreditando que esta é a nova normalidade, que precisam aceitar em troca de terem vencido o câncer ou controlado a hiperplasia prostática. Mas o que realmente acontece no seu corpo após esses procedimentos? Por que a função erétil é tão afetada? A resposta está nos delicados feixes nervosos que circundam a próstata, os chamados nervos cavernosos. Durante cirurgias, mesmo as mais modernas e poupadoras de nervos, esses tecidos frequentemente sofrem algum grau de trauma ou lesão. Além disso, há uma redução significativa do fluxo sanguíneo para a região peniana, causada por microlesões em artérias essenciais e por um processo inflamatório persistente que continua muito após a cicatrização externa estar completa. É como se as vias de comunicação entre seu cérebro e seu órgão genital estivessem parcialmente bloqueadas e o combustível necessário, o sangue rico em oxigênio, não conseguisse chegar em volume suficiente. O que descobri ao longo de anos de pesquisa e prática clínica é que existem compostos naturais com propriedades neuroregenerativas e vasodilatadoras poderosas que podem efetivamente reconectar essas vias e restaurar o fluxo sanguíneo adequado. E a melhor maneira de fornecer esses compostos ao seu corpo é através de um chá específico, preparado de uma maneira precisa que vou compartilhar com você hoje. Esta fórmula não é uma invenção moderna, na verdade, é uma combinação de sabedoria ancestral, chinesa e indiana com evidências científicas contemporâneas. O que fizemos foi identificar, isolar e potencializar os compostos ativos que demonstraram eficácia específica para o tipo de dano neurológico e vascular que ocorre após procedimentos prostáticos. Os 3 principais componentes ativos deste chá
trabalham em sinergia para: primeiro, reduzir a inflamação persistente nos tecidos nervosos, permitindo que eles iniciem um processo natural de regeneração. Segundo, dilatar microvasos sanguíneos, que podem ter se contraído como resposta ao trauma cirúrgico. E terceiro, estimular a produção natural de óxido nítrico, a molécula fundamental para o mecanismo da ereção, que frequentemente tem sua produção comprometida. Após esses procedimentos, estudos publicados no Journal of Sexual Medicine e no International Journal of Impotence Research confirmam que estes compostos específicos podem melhorar a função erétil em até 64% dos casos de disfunção pós-cirúrgica, quando administrados na dosagem e frequência corretas. Agora vamos ao que realmente interessa: como preparar e consumir este chá para obter resultados efetivos. A fórmula que desenvolvi e refinei ao longo de anos de prática clínica contém uma combinação precisa de ervas com propriedades comprovadas de regeneração tecidual e estímulo circulatório. Você vai precisar de 2 gramas de raiz de ginseng. Vermelho coreano, Panax ginseng, não substitua pelo americano ou siberiano, que não contém os mesmos ginsenosídeos ativos. 5 gramas de folhas de ginkgo biloba, conhecida por seus efeitos na microcirculação cerebral, também age nos tecidos genitais. 1 grama de casca de yohimbe, um vasodilatador natural usado há séculos na medicina tradicional africana. 1 grama de raiz de maca peruana, adaptógeno que equilibra o sistema hormonal. 0,5 grama de damiana, erva que aumenta a sensibilidade nervosa nas regiões afetadas. A proporção exata desses ingredientes é crucial. Muitas formulações comerciais não contêm a quantidade adequada de princípios ativos ou misturam outros componentes que podem neutralizar seus efeitos. É por isso que recomendo que você mesmo prepare ou procure um fitoterapeuta capacitado que possa seguir esta fórmula específica. O método de preparação é tão importante quanto os ingredientes. Coloque as ervas em 300 ml de água filtrada que tenha sido aquecida a 85 °C, não em água fervente, pois temperaturas muito altas podem destruir alguns dos compostos mais sensíveis. Deixe em infusão por exatamente 12 minutos, coberto para que os óleos essenciais não se percam na evaporação. Coe o líquido usando um filtro de papel fino para remover qualquer partícula que possa irritar o trato digestivo. O resultado será um chá de coloração escura, com um aroma herbal pronunciado. Não adoce, pois o açúcar pode interferir na absorção de alguns componentes. O cronograma ideal de consumo que observei em minha prática clínica é: 1 xícara, aproximadamente 150 ml, 2 vezes ao dia. A primeira em jejum absoluto, 30 minutos antes do café da manhã, e a segunda 1 hora antes de dormir. Este não é um medicamento de efeito imediato. É um tratamento regenerativo que requer consistência. O erro mais comum que vejo é a inconsistência. Muitos homens tomam por alguns dias, não percebem resultados imediatos e desistem. Os tecidos nervosos levam tempo para se regenerar. Em meus estudos clínicos, os primeiros sinais de melhora geralmente aparecem entre 21 e 30 dias de uso contínuo, com resultados mais significativos entre 60 e 90 dias. Para potencializar os efeitos deste chá, existem 3 nutrientes específicos que você deve consumir diariamente durante o tratamento. O primeiro é o zinco, fundamental para a produção de testosterona e para a saúde do tecido prostático remanescente. Ostras, sementes de abóbora e carne vermelha magra são excelentes fontes. O segundo é a L-arginina, um aminoácido precursor do óxido nítrico, encontrada em nozes, sementes, leguminosas e proteínas animais magras. O terceiro é a vitamina C com bioflavonoides, que fortalece as paredes dos vasos sanguíneos e potencializa a ação dos outros compostos. Cítricos frescos, acerola e caju são fontes excelentes. Tão importante quanto saber o que consumir é saber o que evitar. Álcool, especialmente em quantidades moderadas a altas, pode neutralizar completamente os benefícios deste protocolo. Mesmo pequenas doses podem reduzir sua eficácia em até 40%. Alimentos ultraprocessados ricos em conservantes também interferem significativamente na absorção dos compostos ativos. Um hábito simples que amplifica os resultados deste protocolo em até 3 vezes é a prática de exercícios de Kegel modificados, que desenvolvi especificamente para homens em recuperação pós-prostática. São contrações suaves do assoalho pélvico
realizadas durante 5 minutos, 2 vezes ao dia, preferencialmente 30 minutos após consumir o chá, quando os compostos ativos já estão circulando na região. João, um engenheiro aposentado de 68 anos do Rio de Janeiro, seguiu este protocolo rigorosamente após 2 anos de disfunção, completa pós-prostatectomia. Nas primeiras semanas, não notei nada além de uma leve melhora na minha energia geral. Ele me contou. No segundo mês, comecei a ter ereções matinais parciais pela primeira vez desde a cirurgia. Ao final do 3º mês, para minha surpresa e alegria da minha esposa, conseguimos ter nossa primeira relação completa. Não tenho palavras para descrever o que isso significou para nós. Antônio, agricultor de 74 anos de Minas Gerais, havia tentado todos os medicamentos disponíveis sem sucesso. Após 4 meses seguindo este protocolo, é como se alguém tivesse religado um interruptor que eu achava que estava permanentemente quebrado. Não é como antes da cirurgia, mas é muito melhor do que eu jamais pensei que seria possível novamente. Agora vamos resumir o protocolo completo para que você possa começar sua jornada de recuperação. Prepare o chá conforme as instruções exatas que compartilhei. Consuma 150 ml em jejum e 150 ml antes de dormir, diariamente sem interrupções. Incorpore as fontes de zinco, l'arginina e vitamina C em sua alimentação diária. Elimine álcool e reduza drasticamente alimentos ultraprocessados. Pratique os exercícios de Kegel modificados 2 vezes ao dia. Mantenha o protocolo por pelo menos 90 dias, contínuos para resultados ótimos. Os primeiros sinais de progresso geralmente são sutis. Talvez uma sensação de maior fluxo sanguíneo, maior sensibilidade ou ereções parciais matinais. Com o tempo, esses sinais evoluem para respostas mais completas, inclusive durante momentos de intimidade. É importante ressaltar que este protocolo é seguro mesmo para homens que tomam medicação para pressão alta, diabetes ou colesterol. Diferente de muitos suplementos que prometem resultados milagrosos, os componentes deste chá foram estudados extensivamente e não apresentam interações medicamentosas significativas nas dosagens recomendadas. A jornada de recuperação após procedimentos prostáticos é gradual, mas possível. Como digo aos meus pacientes, não estamos buscando voltar no tempo, mas sim descobrir uma nova expressão da sua sexualidade, talvez até mais consciente e satisfatória do que antes. Se há uma mensagem que quero que você leve deste vídeo, é esta: não aceite como definitivo o veredito de que sua vida íntima acabou. Seu corpo tem uma capacidade incrível de regeneração quando recebe os nutrientes e estímulos corretos. O que compartilhei hoje já devolveu confiança, intimidade e alegria para centenas de homens que achavam que essas experiências eram coisas do passado. Não permita que o silêncio e a resignação roubem de você e de sua parceira a possibilidade de reconexão íntima. Comece este protocolo hoje, mantenha a consistência e observe as mudanças graduais que acontecerão. A jornada de recuperação é também uma jornada de redescoberta de si mesmo, da sua confiança e da intimidade que parecia perdida. Sou a doutora Ana e nos vemos no próximo vídeo da Jornada da Cura. Se essa conversa fez sentido para você, inscreva-se aqui no canal Jornada da Cura. Ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like e escreva nos comentários como a cirurgia de próstata afetou sua vida íntima.